brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro, mano, eu brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério, brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério, mano, eu brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro. É grave pra quebrar vidraça, arruaça, que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa. Estamos aqui hoje com o Júlio César Nepomuceno, que é o diretor da Onda Carioca, uma ONG que atua no terreirão do Recreio dos Bandeirantes, e que vai nos contar aqui hoje um pouco da história das rodas culturais no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Júlio. Você pode recuperar para a gente aí, de maneira mais ou menos sintética, como é que você vê a história das rodas? O que é a roda cultural e qual é a história dela? Sim, boa tarde. O que acontece? Meu envolvimento com roda cultural vai completar, início desse ano agora, 5 anos. Eu até 5 anos atrás eu nem sabia da existência desse fenômeno. A roda cultural ela é um movimento que não nasceu aqui. Aliás, roda cultural no sentido que a gente conhece aqui de Rio de Janeiro, ele é um movimento muito próprio da cidade do Rio de Janeiro. Embora a batalha de MCs é uma atração artística que não nasceu no Brasil, nasceu lá fora. Ela se popularizou mais na década de 80 em São Paulo. Hip Hop chegou na década de 80 em São Paulo. E no Rio de Janeiro tem coisa de 10 anos para cá que o fenômeno realmente começou a crescer e se alastrou pela cidade, pelo estado. Né? Assim, em termos conceituais, a roda cultural ela era um conceito assim, muito híbrido, muito, como é que eu posso dizer, não existia assim, uma definição clara do que é a roda cultural. Simplesmente eram grupos que se encontravam na rua para fazer cultura. E ele girava em torno e o eixo desse fenômeno era a cultura hip hop. Né? Então, como o hip hop é uma cultura muito solidária, então qualquer tipo de manifestação artística chegava bem na rua com o pessoal. Vem comigo, menor, tô tranquilão. Tá expulso da escola do rap, pois não formamos vacilão. E para o vacilão, tu dá um endereço errado. Menor, aqui tu tá de marola. Você não vai me esculachar, nem se seus amigos te passam cola. Tu que é nerd, esqueci que é tu que passa bola pros outros. Então vem comigo, mano, agora o bagulho tá sério. Tu tá com esse horas, o terror do adultério. Eu falei que tu vai fazer prova, mas é muito difícil demais. A única prova que tu conhece é a música do Raikais. Geração filme, não geração ganho imposta. Vai de sacanagem, vamos na Trindade. Você vai com o Gabriel, com o seu favorito, com a realidade menor. Agora a língua deu uma embolada. Porque o bagulho tá todo você falou que eu uso decorada. Com tanta letra pra escrever, tanta mulher pra comer, tu acha que eu vou ficar de vacilação, perder tempo decorando pra você? O movimento nasceu, se popularizou por conta, quando começou a pegou fogo o Circo Voador, a Fundação São Progresso, né? Existia ali jovens se encontravam ali para fazer as batalhas, aí pegou fogo o SIC e o pessoal foi para Lapa para poder continuar as atividades de batalha e tal, os encontros, né? O pessoal de Botafogo pegou aquele movimento e começou a partir daí então transformar isso num encontro mais periódico e começou a abraçar outras manifestações artísticas também. O Rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira, na dele, não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que eu não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado, busão quase sem porta, cadê o ar-condicionado? No momento que eu me deparei, assim, comecei a fazer a roda, eu comecei a me deparar com os problemas de fazer cultura na rua. Cultura na rua, uma cultura, sobretudo uma cultura marginalizada como é o hip hop. Né? E não tinha conhecimento do universo que estava por trás desse movimento. Né? Ainda era uma coisa muito assim, incipiente ainda. Né? E aí eu comecei a falar, cara, com esses vários problemas, violência da polícia, violência da milícia, escassez disso, problema daquilo, com a prefeitura.
Tem alguém coordenando algum tipo de trabalho para virar esse jogo, para mudar esse quadro de resistência e tal? Não, tá, tem o CCRP e tal, mas os caras não se envolvem e tal. E eu comecei então a dialogar com outras rodas culturais da Zona Oeste, porque a Zona Oeste é um território, assim, é o território mais populoso da cidade, coincidentemente é o território que tem mais roda cultural. E eu comecei fui ao encontro dessas pessoas, né, desses coletivos, né, que cada roda cultural tem um coletivo de jovens de favela, periferia envolvido, produzindo na rua, né. Aí eu fui procurá-los, né. Então, eu comecei a perceber que os meus problemas eram os problemas de todo mundo, uns mais, outros menos, né. E aí eu falei, ó, temos que fazer alguma coisa, né, para poder superar esse quadro de resistência. E aí eu bati na porta dos fundadores do movimento da cidade, né, que é o CCRP, e perguntei para eles, vem cá, o que vocês estão fazendo para mudar essa realidade? Aí eles falaram, ó, vamos fazer mesmo? Então tá bom, eu sou soldado, pode contar com a gente aqui e tal. Isso foi em 2014 para 2015 a gente fundou a roda, 2016 bati na porta deles, e aí então eu esperei alguns meses, não retornaram, foi daí então que eu tomei a iniciativa de organizar um movimento a nível de Zona Oeste. A ideia primeiro era organizar a Zona Oeste, porque a gente está falando aí de um universo, na época eram 19 rodas culturais, 19 coletivos para dialogar, né? E aí eu procurei as rodas e começamos então a estabelecer um processo de diálogo, de construção de uma representatividade a nível de Zona Oeste. No momento que a gente terminou o processo, foram 6 meses, de diversas discussões nas praças, para discutir o que é o movimento, e aí, primeiro ponto, é a gente definir um conceito. O que é isso que a gente faz? Porque é importante a gente definir a nossa identidade para a gente poder saber quem somos nós, identificar nossos semelhantes, para a partir daí agregar e partir para dentro, né? E aí criamos um estatuto, esse estatuto de todos os objetivos do movimento a nível de Zona Oeste, tinha os princípios éticos, porque a gente sempre foi muito criticado com a questão da ética, né, de vários produtores de rodas culturais, o cara tá fazendo roda bebendo e tal, então assim, você está na rua produzindo cultura, várias crianças, jovens acessando aquilo ali, então você tem que ter um olhar crítico em relação a isso, né? E a gente definiu um código de ética, definimos princípios, definimos objetivos, definimos um conceito. E aí definimos o que é roda cultural: encontros comunitários de hip hop que acontece de maneira periodicidade, semanal, quinzenal ou mensal, na rua, que não atrapalha a circulação das pessoas. E no final a gente colocou, na minha maneira de ver, a cereja do bolo, né, que é com responsabilidade de transformação do seu território, ou seja, política, né? Então a gente está falando de um movimento que tem 3 componentes muito fortes: juventude da favela, né, rua e política. E dentro desse caldeirão, o hip hop, que é uma cultura altamente subversiva, né? Rapaziada, nós estamos aqui como aquilo que nós somos, ativistas culturais do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui como pessoas, tá ligado, que curte a arte urbana, curte a cultura urbana. Nós somos pessoas que revitalizamos locais que o poder público deixa à míngua. Ok, pessoas? Estamos aqui hoje apenas para exigir nosso direito de lazer a ter cultura, de que se façam valer as leis do artista de rua, para que se façam valer as leis do cidadão ter acesso à cultura. É por isso que nós estamos aqui. E nós estamos aqui, não estamos aqui para arrumar confusão, não estamos aqui para falar palavras de baixo calão. Nós estamos aqui para fazer o que a gente faz toda terça-feira, de segunda a segunda, em várias rodas do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para fazer arte. E é isso que a gente vai fazer aqui, mostrar para eles o que é. A gente já tinha estabelecido um plano de ação dentro da Zona Oeste, que o plano de ação era primeiro o projeto do circuito, como uma forma de amarrar, e um plano político, no sentido da gente destravar algumas amarras legais que estavam sufocando o movimento da roda.
precisamente o seguinte: nós não temos assim, se você for olhar assim a parte jurídica, assim, de termos de política pública das rodas, é um grande coxo de retalhos que não fala nada com nada. E tem um decreto, que é o 44617, criado pelo Cabral, na época do Ocupa Cabral, que é um decreto que era o verdadeiro cabresto das rodas, que dizia o seguinte: todo mundo que for fazer um evento cultural na rua, no estado do Rio de Janeiro, precisa do nadopor dos órgãos de segurança. Você imagina só, se um moleque da favela que é massacrado diariamente pela polícia vai entrar num batalhão para pedir a benção para fazer a sua roda cultural. Não é autoridade governamental. Isso aqui é um evento. O setor já veio aqui? O setor não veio aqui agora? Veio? O setor não veio aqui? Você quer essa objetivo? É lei. Não tem autorização. Olha só. Ela é o seguinte: ficar até 10 horas da noite. Seu som. Não, você vai desligar o som. Senhor, o evento está autorizado. O evento está autorizado para desligar o som. Além disso, ser a maior orgânica da cidade do Rio de Janeiro, isso está garantido na Constituição Federal, artigo 5º de manifestação. Vocês têm somente sua ordem arbitrária. Sua ordem arbitrária. Até 10 horas da noite, a lei fica até 10 horas da noite. Você quer ler bem? Não tem autorização para trabalhar, hoje não é necessário. A Constituição Federal diz por favor. Resultado, as rodas sempre ficaram na clandestinidade. Na clandestinidade estando, isso então chegava a polícia e pau neles. Então, assim, eram milhares e milhares de ocorrências de violência policial em roda cultural, a ponto de quebrar equipamento, a ponto de esculachar, prender e fazer miséria, miséria. O que é feito na favela é feito na rua com roda cultural, né? E aí a gente elencou: ó, isso aqui é prioridade máxima, derrubar esse decreto. Você imagina, derrubar um decreto é uma coisa complexa de um movimento marginalizado, fragmentado, muito complicado, né? Mas a gente definiu isso como um objetivo para a gente poder criar um ambiente mais favorável para a gente trabalhar, né, com tranquilidade. Então definimos o projeto do circuito e definimos a luta para a derrubada do decreto como duas lutas importantes, né, do movimento. E aí a gente, no caso do circuito, a gente teve essa coisa com o secretário que fez com que a gente ampliasse o nosso escopo, e no decreto a gente manteve uma estratégia, batemos na secretaria para poder dialogar com eles, fomos na comissão de cultura da Alerj, conversamos com o Zaqueu, na época era o presidente da comissão, ele fez uma audiência pública, eu na frente de todo mundo lá, fiz uma apresentação, expliquei, todos os órgãos de segurança, saímos da reunião com uma recomendação, uma indicação legislativa para o Pezão mudar o decreto, porque não havia necessidade alguma de você botar uma roda cultural dentro do caminho. Roda cultural não é casa de polícia, roda cultural previne violência, que é um trabalho de acolhimento, de afeto. A gente conseguiu sair dessa sessão, dessa audiência pública com uma indicação legislativa, isso foi para o governador, ele sentou em cima. Ao sentar em cima, a gente bateu na porta lá, e aí, vai soltar, não vai? Ignorou a gente. Buscamos um caminho da Secretaria de Juventude, né, que nos procurou, fizemos uma maior reunião do movimento das rodas, foi no Circo Voador, que eu provoquei junto com o secretário, na época, Thiago Pamplona, secretário de Juventude do Estado. Ele falou: eu consigo furar esse bloqueio, tirar da gaveta do Pezão e assinar esse novo decreto. Fizemos uma reunião ali no Circo Voador, dezenas e dezenas de rodas. A gente apresentou a minuta do decreto, estamos lá, felizes, né? E também não conseguiu. Eu tinha formado já no grupo do Facebook secreto, eu tinha mais de 150 rodas. Mais de 150 coletivos dialogando. E eu como o mediador de tudo isso, né? E aí eu comecei, facilitou eu capturar essa força para poder direcionar, para derrubar o veto do Pezão.
Resumindo, derrubamos. Conseguimos. E aí isso voltou para mim como uma coisa muito importante, assim, de realmente me legitimar mais ainda como uma liderança dentro do movimento, né? E aí no decorrer dessa... Aí conseguimos, em 2018 foi desse ano, conseguimos a Lei 7837 de 2018, foi tudo sancionado, tudo bonitinho, tal. Zeramos as ocorrências. Zeramos. Quantas pessoas você estima que estejam envolvidas hoje nesses coletivos? Assim, se a gente for falar os coletivos que produzem as rodas, tem tudo. Tem no mínimo 3 pessoas, entendeu? No mínimo. Já vi coletivo de 15 pessoas, o nosso tinha 18 pessoas quando começou, o meu da Roda Cultural do Terreirão, né? Então nós estamos falando alguma coisa em torno de umas 1000 lideranças. Mais 1000 lideranças aí, né? Eu digo que é mais ou menos isso. É um movimento, é um fenômeno que constrói muitas identidades culturais. Você vê uma galera assim que não tinha a mínima noção da vida, o que queria da vida, de repente conheceu o movimento, se deparou com aquilo mexeu com o coração dele e ele se tornou um amante da cultura, um cara que estuda a cultura e quer viver daquilo, entendeu? Então é um movimento muito potente e que eu acho que tem tudo para mudar a cara da cidade no sentido da gente usar o movimento no bom sentido para poder construir uma unidade dentro das favelas, das periferias, porque eles têm essa visão, né? Para a gente, a partir daí, promover nossas lutas, né? Do jeito que está difícil.